Nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 26. Mateus 26, nós vamos ler a partir do 47. 47 até o 56. Mateus 47 até o 56. É o texto que nós vamos ler nesta noite. Falta alguns segundos para a canção parar e depois do fim tente continuar. Amém. A palavra do Senhor então nos declara lá em Mateus 26, 47 em diante, o seguinte: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que te lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espada e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias estava eu no templo, assentado, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Amém. Damos graças ao Pai pela tua palavra nesta noite, nessa oportunidade. Pedimos aqui a tua direção para que possamos ser por ela ministrado e que possamos crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, hoje é uma noite especial. E hoje estamos, nesse ano especificamente, passando um momento bastante diferente. Na maioria das vezes, muitos estariam de viagem, né, para ver seus entes queridos, outros estariam em atividades na igreja, e hoje todos estamos, grande maioria de nós, em nossas casas. Mas temos aqui a oportunidade que Deus está nos dando de estarmos juntos através desse culto online, desse culto transmitido aqui pela internet. Estamos juntos, mesmo distantes. Essa palavra, essa reflexão, esse texto, aliás, onde Jesus é preso, é também descrito por todos os evangelistas, não somente pelos sinóticos, né, que seria aí Marcos e Lucas, juntamente com Mateus, mas João também descreve a prisão de Jesus, dada a importância desse momento. É interessante que quando há a narração da prisão de Jesus, a importância dessa descrição não se repousa em cima do dado, da narrativa, de falar que ele foi preso, ou de apenas apresentar um relato sobre a história de Jesus. Tem algo a mais para ser descrito para nós. Tem algo mais profundo. Sempre tem algo por trás que a gente talvez não consiga compreender de imediato. Sempre tem uma mensagem mais profunda. E aqui nós temos uma questão muito interessante que, dos poucos contextos dos evangelhos, porque João não faz parte dos sinóticos, né? A gente chama de sinóticos,
João tem uma narrativa bem peculiar, bem própria. Mas João, assim como Mateus, Marcos e Lucas, também narra a prisão de Jesus, mostrando para a gente que esse é um fato de importância diferencial dos outros. Mas por que será que até João, que não segue muito a linha dos outros três, também prefere narrar a prisão de Jesus? Alguns pontos nos chamam a atenção e o principal aqui, que nós vamos trabalhar um pouquinho nesta noite, diz respeito a propósito. Queridos, nós temos falado muito sobre isso nos últimos tempos. E quando falamos da cruz, não tem como a gente não mencionar, não tratar o assunto do propósito. Propósito é a vontade de Deus. Aquilo que Deus tem como vontade, aquilo que Deus deseja realizar, aquilo que Deus projetou para ser realizado. Os profetas já haviam falado sobre a vinda de Jesus, isso desde Gênesis 3,15, onde ele é mencionado lá como o ser humano que iria esmagar a cabeça da serpente. E assim continuamente na história, outros profetas mencionaram a vinda do Messias, mencionaram esse aspecto importante do Messias. E uma coisa, queridos, que há uma descrição muito clara aqui para nós, nesse texto, é que Jesus foi preso, Jesus foi levado ao Sinédrio, foi condenado injustamente, não havia nada contra ele, e foi morto. Mas é interessante pensar nesse aspecto por causa, na questão do porquê. Quando eu era criança e ouvia as histórias sobre Jesus, inclusive minha irmã contava muito para mim, a Cláudia, não sei se ela está online aí ainda, né? Estava online no início da live. E ela, minha mãe, minha família contava muito essa história. E aí eu ficava muito indignado. Ficava muito indignado com essa história. Eu ainda não tive, naquela época, né, não tinha muito acesso a informações, a TV, essas coisas, mas se fosse na cabeça de hoje, talvez eu queria ser como Rambo, né? Saísse de lá, pegasse uma arma e metralhasse todo mundo, acabasse com aquele negócio. Que não é possível, né? Jesus não tinha por que estar ali preso, não tinha por que sofrer daquele jeito. Eu ficava muito indignado, aquele senso de justiça próprio, né? Aquela justiça humana, vontade de defender, assim como Pedro fez. Eu ficava muito indignado com aquilo. Todas as vezes que me contavam a história, a mesma coisa, eu ficava de novo indignado. Não creio nisso, não é possível. Tem uma coisa errada nesse negócio. Por quê? Que Jesus, sendo todo-poderoso, por quê? Sendo ele o dono de todas as coisas, submete a isso. E aí que está a grande questão, queridos. O teor está aí. Ele submeteu-se a isso. Paulo descreve isso com muita clareza em Filipenses 2, falando que ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Ele aceitou passar e viver como figura humana, ele aceitou ser preso. Quando, mais atrás, um pouquinho, quando ele descreve aos discípulos, queria de passar, os discípulos não gostaram muito, e Pedro se coloca à disposição de lutar por ele. Pedro, assim como eu, naquele tempo, não conseguiu entender esse negócio. Não, o Senhor não pode passar por isso. O Senhor não pode morrer desse jeito. Eu vou defendê-lo. E aí Jesus repreendeu, dizendo que aquilo que Pedro estava falando não era coisa de Deus, mas era coisa imposta, direcionada pelo Satanás. E aqui está uma questão muito importante, queridos. Nós não entendemos plenamente a vontade de Deus, porque ela não segue o caminho, a maneira do ser humano pensar. Jesus, então, sendo preso aqui não narra Pedro. Nós temos outros evangelhos que narram como se fosse Pedro, né? Que corta a orelha de Malco. Aqui narra apenas que um dos discípulos, sacou da espada. Pedro sacou da espada e corta a orelha de um soldado. Corta a orelha de Malco. E Jesus então diz para ele: Pedro, peraí. Ele vai lá, cura a orelha de Malco. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele sendo preso justamente, ele vai lá, cura a orelha do soldado. E ele fala para Pedro: não, Pedro, olha, embainha sua espada, guarda aí. Pois aqueles que tiram a espada, que
sacam a espada da sua bainha para atingir outros, também por ela morrerão. Então não é por aí que a gente vai vencer a guerra. E aí que ele entra com uma questão muito importante para nós aqui, queridos. Versículo 53. Ele fala assim: acaso pensas que não posso rogar ao meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Olha, ele fala para Pedro assim: Pedro, peraí, vem comigo aqui. Você acha que eles estão me prendendo é porque eles têm autoridade e poder? Você está pensando mesmo que eu não tenho o que fazer aqui? Você está pensando mesmo que eu cheguei num ponto onde eu estou frito, estou perdido? Você está pensando mesmo que não tem propósito? Isso aqui é só porque eles têm poder e autoridade para isso? Não. Pode parar aí, Pedro. Porque o que está acontecendo agora é porque é vontade de Deus. Se eu quisesse, eu podia pedir a Deus. E ele mandaria aqui só 10 legiõezinhas. Só 10. E tudo ia se resolver. Mas observa que Jesus, um pouco antes desse contexto, um pouquinho antes aqui dele ser preso, ele ora no Getsemane e ele, entendendo onde ele estava entrando, e tem uma batalha espiritual forte na oração, e ele fala a Deus: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E quando ele vai, então, para as vias de fato, está dizendo: essa é plenamente a vontade de Deus, e aqui está se cumprindo a palavra dos profetas anteriores, que vieram até agora. E se não fosse a vontade de Deus, jamais isso iria acontecer. Jamais. Se não fosse plano, propósito, objetivo do Senhor. Queridos, nós temos que ter clareza quando falamos da cruz, quando falamos da paixão de Cristo. Nós temos que ter clareza que o que colocou Cristo na cruz do Calvário foi o amor. Mas que besteira, que loucura, né? O amor? Sim. Porque por amor ele se entregou e subjugou a ficar aqui. Nenhum poder, autoridade humana poderia colocá-lo lá. Nada. Nem os nossos pecados, porque na realidade o pecado não influenciou. O pecado foi a decisão por amor em nos perdoar. Mas o que colocou Cristo aqui foi o amor dele. Ele decidiu amar a ponto de entregar a sua própria vida. O amor do Senhor é tão grande, queridos, que ele se ofereceu por nós. Hoje eu conversava com uma pessoa mais cedo, com uma situação bastante complicada. Uma situação familiar. E onde compartilhava comigo que na família, com o filho, especificamente, tem uma grande dificuldade, porque o filho aprontou, fez o que não devia algum período, e aí há aquele embate, né? E aí eu falando para ela: olha, é necessário pensar no perdão, porque o que realmente resolve é o perdão. E aí a questão é: como perdoar alguém que fez tanto mal? Como agir assim? Querido, se Cristo fosse um olhar para nós, como ele nos perdoaria? Como ele na cruz do Calvário teria condições de olhar para todos que ali estavam e dizer: Pai, não impute sobre eles esse pecado, desconsidera o que estão fazendo. Porque eles não têm clareza do que estão fazendo. Eles não sabem muito bem o que está acontecendo. Eles até acham que estão fazendo a coisa certa. O amor de Cristo, então, é tão grande que ele tem uma leitura, então, para nós, para agir em nós, muito superior àquilo que nós entendemos. O amor de Deus é tão grandioso que ele não olha para o nosso pecado, para o seu pecado, mas ele olha para o perdão. Depende só de mim e de você. O perdão de Deus nos transforma. E eu falava então para essa pessoa que na realidade, se há uma maneira de mudar a vida, é quando nós deixamos que o amor de Deus nos transforme através do perdão. Perdoar é preciso. Quantos rancores, queridos, quantas amargura muitos carregam no coração por não saber lidar com alguma circunstância, por alguma falha de alguma pessoa da família. Nós estamos aí em meio à campanha da família, né? 40 dias, eu creio que os amados têm, e amadas, né, têm acompanhado aí as devocionais. A quarta devocional falou sobre José. Foi ontem.
E nessa devocional eu mencionei então como é difícil a vida de uma família onde há ciúmes, onde há preferência, onde há amargura, onde há ação do mal penetrada mediante abertura. Mas ao mesmo tempo, nessa reflexão lá de José, nós vemos que Deus pode transformar, não importa o que se encontra no lar, ou na casa, ou no relacionamento com qualquer pessoa, Deus pode transformar todas as coisas. Nós cremos num Deus que tudo pode, queridos. O mais que nós olhamos às vezes para a nossa família, para a nossa casa, ou para a circunstância que temos vivenciado no momento, e talvez imaginamos, mas está impossível. É impossível. Infelizmente, a gente liga a televisão, são mais informações ruins. Né? Quantas pessoas sendo desempregadas nesse tempo? Quantas coisas que a gente pode ver de problema, dificuldade? Queridos, mas é importante pensar que se nós formos procurar o problema, se a gente for enxergar a dificuldade, você percebe só a dificuldade. Você percebe só o problema. Sabe de uma coisa? Nós falamos isso em outro momento e me lembro aqui e compartilho com você agora. Que a nossa fé, ela não pode ser alimentada pelo que nós vemos. Quem se alimenta a fé pelo que vê, vai viver sempre frustrado, vai viver sempre cabisbaixo, vai viver sempre derrotado. Porque quando olhamos para um lado e para o outro, nós vamos sempre enxergar problemas. O mundo tem suas dificuldades. Jesus disse isso lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não há onde nós não vamos encontrar problemas, dificuldade. Então não deixe a sua visão alimentar a sua fé. Porque se a sua visão alimentar a sua fé, você vai perceber, nossa, eu vou perder a empresa porque não estou trabalhando. Meu Deus, eu vou ter que demitir se você é empresário. Ou então vou perder o emprego se você está trabalhando em algum lugar. Ou se é autônomo, né? Não estou ganhando nada. O que vai acontecer de mim? Ou essa doença vai me pegar, eu vou morrer. São tantas questões. Mas entenda, não deixe sua visão alimentar a sua fé. Faz como Cristo. Cristo olhou para a cruz, ele sabia o que ia passar. E quando ele enfrenta isso, ele luta em oração, mas ele enfrenta com coragem. Ele sabe o que estava encontrando, que estava vivenciando. E ele dá o brado de vitória depois de tudo isso, porque ele foi fiel no propósito de Deus. Então faça o contrário. Deixe que sua visão seja alimentada pela fé. Comece a enxergar as coisas que Deus quer te mostrar. Olha para a cruz e lembra que aqui Cristo venceu e nos deu condição de vencer. Não há outra alternativa, queridos. Eu creio que nós estamos vivendo o melhor momento do Evangelho. Esse é o melhor momento do Evangelho. É só abrir os olhos e ver. Nunca ficou tão maleável as pessoas. Porque diante do caos, né, muitos que nem falavam de Deus já estão falando. Diante do risco iminente, até quem não cria está dizendo, não, eu tenho que repensar. O momento que estamos vivenciando é esse. Deus tem aberto portas para atingir famílias, Deus tem aberto portas para restaurar vidas, e é esse o momento que nós temos que vivenciar. Não olha para o problema. Lembre-se que foi hoje, né? A nossa devocional de hoje, para quem acompanhou aí. Deus usa cada um de nós aonde Ele quer nos usar, para o que Ele quer nos usar, para ser bênção na vida das pessoas. Entenda que esse é o momento. A cruz do Calvário, então, queridos, nos deu essa possibilidade de visão diferente, de alimentar nossa fé pelo que cremos. E sabe como isso é importante? Eu quero dar um exemplo que você vai se identificar com ele. Vai entender bem o que estou dizendo aqui. Imagine que você queria muito uma coisa. Qualquer coisa. Pode ser um veículo para os homens que gostam de carro. Eu quero comprar um carro. Ou um sapato para as mulheres que gostam aí, né, de roupa, sapato. Vamos ficar num veículo que é mais fácil dar um exemplo aqui. Mas seja qualquer elemento, qualquer objeto. Suponhamos que eu quero comprar muito um carro. E eu já decidi. Eu quero comprar, então, eu vou comprar um Versa. Eu sempre falo sobre isso.
É um carro que eu gosto. Vou comprar um Versa. E o dia que eu comecei a colocar isso no meu coração, queridos, não sei se aconteceu com você, você vai perceber, vai começar a entender aqui. Quando eu saio na rua, eu começo a ver Versa de tudo quanto é lado. Passa um Versa daqui, eu vejo um outro estacionado, eu vejo um outro saindo. Mas a questão é, mas será coincidência? Não é coincidência. Eles sempre tiveram por ali. Só que no dia que eu passo desapercebido, eu não vejo. Mas quando eu coloquei no meu coração que eu quero um, não estou dizendo aqui, queridos, de prosperidade, positivismo, nada disso, tá? Estou mostrando que, na realidade, a gente pode, a partir do nosso coração, que nós colocamos no nosso coração, a gente passa a ver. A gente passa a enxergar. Então, se você está dentro do seu coração hoje, muito preocupado, muito ansioso, com muito medo dessa crise, dos problemas, o que você vai ver? Crise, problema, dificuldade, desemprego, doença, morte. É o que você vai ver. Nós aqui em casa, no início do período que nós ainda entramos aí, ficávamos muito na TV. Na hora do almoço, à tarde, eu ia lá, ligava, assistia todos os jornais, né? Em jornais, deixar claro aqui. Muito na TV, para a gente ver as notícias a respeito do Covid-19. Acompanhava todas as coletivas de imprensa do Ministério da Saúde, para ver como é que ia reagir a cada um deles. Mas eu comecei a perceber, queridos, que adiantava isso para mim? O que adiantava saber quantos que tem, ou quantos não tem, quantos foram infectados, quantos não foram infectados? Ainda mais que a mídia ela gosta de mostrar só o que é errado, né? Ela gosta de mostrar quantos morreram. Ela não fala muito quantos não morreram, quantos ficaram bem. Né? Quantos se recuperaram. Eu creio que todo mundo já sabe que aqui em Rubá tem um caso. Confirmado, não é? Mas talvez nem todos saibam que ele está curado. Né? Olha, tem um caso confirmado, mas está curado, está bem. Já está tranquilo. Às vezes a gente pensa, não, tem um caso, meu Deus, tem um caso. Mas é um caso que já venceu, já rompeu. Então nós temos que mudar a nossa maneira de enxergar e passar a enxergar como Cristo, não como Pedro. Pedro entendeu lá atrás e não entendeu aqui ainda. Ele só foi entender depois, lá na frente. Depois que ele negou 3 vezes Jesus, aí sim ele entendeu. Ele entendeu. Ele começou a entender então que o reino de Deus é diferente. Que a forma de vencer é diferente. Que a forma de olhar o mundo é diferente. E a nossa fé ela é alimentada pelo que nós cremos, pelo que entendemos de Deus, pela palavra de Deus, e não pelo que nós vemos. Passa a crer, queridos, e veja o que Deus quer fazer na sua vida. Passa a entender a vontade de Deus. Passa a buscar o que Deus quer fazer. Passa a entender o valor que tem esse símbolo para nós. Muitos não gostam da cruz, entendendo, como falei no início, que ela é o instrumento de morte, mas ela é símbolo. Quando eu olho para a cruz, eu vejo duas coisas. Duas coisas. Eu vejo o meu pecado e eu vejo a salvação. Por isso que ela é símbolo importante para nós. Ali eu vejo duas. Eu vejo quem eu sou, mas também vejo quem eu posso ser em Cristo. O que Ele fez por mim. Então, chegamos num momento muito importante. Nós não sabemos como vai ser daqui para frente, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de Covid-19, nesse tempo que nós estamos aí somente pela internet. Não sabemos. Na realidade, a gente não sabe de nada, a gente nunca soube. Né? Você já soube de alguma coisa da sua vida? Você já soube o que ia acontecer amanhã? Mesmo quando não tinha problema nenhum, assim, nenhuma pandemia, nenhum problema. Você sabia o que ia acontecer amanhã? Eu nunca soube. Ninguém nunca soube. A gente sempre dorme, ora, e não sabe como é que vai ser o dia seguinte. Sempre assim. Então, para que desesperar diante de uma situação como essa? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Veja quem é Deus e o que Ele fez por nós em Cristo Calvário, no Calvário. O amor do Senhor é incondicional. E o que Ele deseja fazer nesta noite, nesse tempo conosco, é algo grandioso. Então, queridos, Deus em Cristo realizou o seu propósito. E Ele tem propósito para você e sua família. Não importa onde vocês estão, ou onde está nesse momento, ou quem são, ou quem possa ser o seu familiar, a sua pessoa.
a pessoa da sua casa. Queridos, não há ninguém, observe bem aqui, não há ninguém que seja caso perdido. Ninguém. Deus pode restaurar qualquer quadro, qualquer situação. Jesus escolheu as pessoas menos favorecidas, menos capacitadas, menos possíveis para ser seus discípulos. Não é por acaso. É para mostrar que todos e todas podem viver o propósito de Deus. E não há nada que possa impedir a ação e o poder do Senhor. Então, entenda isso nessa noite. Coloca a sua vida diante do Senhor em oração. Viva o que Deus tem para você, para sua casa. Entenda o propósito que Deus tem para você e sua casa. Em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção e vamos orar ao nosso Deus. Né? O que a gente mais sente aqui, falta no culto online, são as participações dos irmãos, né? Os testemunhos, do que está vivenciando, né? Como é gostoso sentir essa proximidade e os testemunhos dos amados. Mas estamos aqui orando junto, caminhando juntos, e é tempo de a gente vivenciar tudo o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós vamos nos preparar então para louvar o Senhor mais um pouquinho. Nós vamos cantar neste momento, mais um pouquinho. Peço os irmãos aí, eu creio que os irmãos compartilharam aí na live que o violão estava sem som. Eu acho que eu esqueci o violão no mute, olha que beleza. Né, o Noah começou a chorar no início, e aí eu acho que acabei esquecendo o violão no mute aí. Então vê se voltou aí o som do violão, pra gente louvar com essa última canção, esse último momento. Amém. Nós vamos louvar então o Senhor mais um pouquinho. Declarar, nós repetir a canção Pela Cruz. Antes de nós orarmos, a violão voltou aí. Tinha esquecido o violão no mute, queridos. Misericórdia, né? Isso é o problema do ao vivo. Para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o poder. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu em Deus.
gentilmente me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia, glória a Deus. Quebrantado pela cruz, nós somos chamados, pela cruz nós somos restaurados, pela cruz nós somos transformados. Em nome de Jesus, nós vamos caminhar aqui para a nossa oração, colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, nesse tempo final do nosso culto. Nós queremos aqui, desde já, agradecer a todos que estão conosco. Se tiver algum pedido de oração, também podem colocar neste momento. A Rivane hoje, lá de Cajuri, né, está completando mais um ano de vida. Mais 29 anos, né, Rivane? Deus possa abençoar ricamente a vida da Rivane. Tem mais algum pedido de oração, querido? Pode mandar para nós aí. Amém? Mais alguém aí, queridos? Ontem também foi aniversário da Ingrid, né? Nós vamos orar também aqui pela vida dela. Um ano de vida, né? Que Deus deu sobre ela, sobre a sua vida. Se tiver algum pedido de oração, aproveita a oportunidade. Nós vamos estar orando neste momento.
Amém. Estou esperando aqui, queridos, mais alguém? Nós vamos orar já. Ontem também foi aniversário da Rosimar. Um abraço, Rosimar, que Deus possa abençoar. Vamos estar orando também pela sua vida. Amanhã o Igor, né, faz mais um ano de vida. Que Deus possa abençoar, Igor. No domingo, a Jane. Nós vamos estar também pela no domingo. Amém. A Cláudia, minha irmã, colocou aí para a gente estar orando para o meu pai, colocando nas mãos do Senhor, né? Deus tem feito maravilha, tem cuidado. A gente sabe que não é fácil, mas Deus está no controle. Eliseu aí pedindo pelo país, né? Quem pode estar orando pelo país, pelo presidente. O Wellington também pela família. A dona Marta e a Rosemary também pela família. Nós vamos então, queridos, orar neste momento. Colocar diante do Senhor nossa oração. Oremos, queridos, colocando diante do Senhor. Tem mais gente chegando ali, né? Espera aí. A Luciana. Nossas famílias, em especial por nós. Amém, Luciana, obrigado. Elisângela pela família. Obrigado aí, Lu. A Elisângela também que colocou no início, né? Por nós nesse domingo, segundo domingo, é o dia do pastora metodista. Nós pedimos, amados, né, que estejam em oração por nós, na linha de frente, nessa situação espiritual. Nós temos intercedido, temos vivenciado esse tempo, né, de cuidado, dentro da dificuldade agora do espaço, né, não podemos estar juntos aí, mas que Deus possa nos ajudar. É importante, então, a oração dos irmãos e irmãs. Então, querido, neste momento, Pai, toda a honra e toda a glória nós damos a Ti. Colocamos aqui sob Teus cuidados cada vida, cada pessoa, Deus, que está conosco neste culto, nessa live. Pedimos, ó Pai, Tua bênção sobre cada pedido que foi colocado aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, venha tratar, venha direcionar, ó Pai, cada situação. Traga, Senhor, a cura onde há enfermidade. Traga, Senhor, a restauração, ó Deus, para famílias, para vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos dentro do nosso país, ó Deus, pelos governantes no geral, sejam prefeitos, governadores, presidentes. Colocamos em Tuas mãos, ó Pai, para que sejam iluminados, direcionados pelo Senhor, sobre atitudes que devem tomar nesse tempo, ó Pai, que estamos enfrentando. Ó Pai, colocamos em Tua presença cada vida que está conosco na noite. E aqueles também, ó Pai, que posteriormente estão ter contato, ó Pai, com esse momento. Tu possa estar abençoando a cada um com a Tua bênção, com a Tua direção, restaurando pelo poder e autoridade do Senhor. Nós oramos, ó Pai, e colocamos sob Teus cuidados e profetizamos em nome de Jesus a ação poderosa do Senhor. E cada vida venha trazer a paz que excede todo entendimento. E que a mensagem da cruz, que a mensagem de perdão, que a mensagem de restauração possa estar no coração de cada um de nós nesse tempo de luta, tempo de adversidade. Nós louvamos ao Senhor, nós declaramos a Tua vitória nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Queridos, estamos chegando aqui ao nosso final do nosso culto online. Louvamos a Deus por cada pessoa que está conosco, que esteve, né? Está, alguns são por questões da internet, mas que esteve conosco aí também. Deus possa abençoar ricamente a vida de cada uma de vocês. Estaremos de volta para a nossa live Escola Dominical no domingo às 10 horas. Vamos mudar um pouquinho o horário? Então, domingo vai ser às 10, ok? Então, às 9, às 10. Amém, amém, queridos? E também continuamos em nossa campanha do Quilo, nossa campanha com o Ministério de Ação Social. Nós precisamos aí, para a semana que vem, conseguir 5 cestas básicas. Já temos 1,5 montada no templo, já entregamos no domingo 12 e temos agora 1,5 já montada. Recebemos hoje mais doações. E durante a semana, então, queridos, nós recebemos durante 3 dias. Segunda-feira, né, na parte da tarde, 14 a 17. Quarta, na parte da manhã, de 9 às 12. E sexta, na parte da tarde, 14 a 17. Ou em qualquer momento que você quiser, entrar em contato comigo. Se eu puder, com certeza eu vou lá acolher a sua doação de qualquer tipo de alimento que você puder abençoar, mais especificamente aquela que está na lista que você recebeu aí, viu pelo grupo. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato. A gente está aqui, então, para acolher os pedidos e abençoar vidas em nome de Jesus. Tá bom? Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Receberemos agora a bênção do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós e conosco permaneça hoje e a todos sempre. Amém. E como sempre dizemos, juntos somos mais fortes e imbatíveis em Cristo Jesus, nosso Senhor. Forte abraço, queridos. Tenham uma noite abençoada. Em nome de Jesus, final de semana abençoado, um feriado abençoado. Estaremos de volta aí no domingo pela manhã, mas qualquer necessidade dos irmãos, entre em contato pelo Zap, entre em contato pelo Face, pelo Messenger, ou liga, nós estamos aqui à disposição para estarmos juntos caminhando em nome de Jesus. Forte abraço, fique com Deus. Em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença.